Bom, e o seu casamento, como é que anda? Ah, eu não sou casado ainda não, mas você vai se preparar para isso. E a gente prepara com antecedência, sabia? São princípios que você aprende desde cedo, para não errar quando chegar lá. Então, observe, para não repetir os erros daqueles que já erraram no caminho. Mas como é que seu casamento pode ser melhor? Quais são as dicas? Eu quero então examinar com você o texto de Efésios 5, 22 a 33, porque é o grande texto de Paulo sobre casamento. E ele aqui vai mostrar para nós que o casamento pode ser melhor quando cada um entende bem o seu papel. Porque você não saber qual é o seu papel no casamento pode atropelar as coisas, pode gerar conflitos, tensões desnecessárias. E eu vou aqui olhar o texto com você. Capítulo 5, 22 de Efésios, ele diz assim, começa com as mulheres, ele diz assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Bom, eu preciso admitir que esta palavra submissão hoje causa urticária em muita gente. Dizia o Dr. John Mackay que um dos hobbies do diabo é desgastar o significado das palavras cristãs. E se existe uma palavra desgastada no cenário brasileiro, mormente, é a palavra submissão. Então, vamos entender um pouco aqui o que não é submissão. Primeiro, submissão não é ser inferior. Porque quando você olha as Escrituras, o homem e a mulher foram feitos de igual modo à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem não é mais semelhança de Deus, nem a mulher é menos semelhança de Deus. Os dois são juntos, iguais, semelhança de Deus. Segundo, no que tange não só a criação, mas a redenção, tanto o homem quanto a mulher são salvos pela graça. Não tem dois pesos e duas medidas. Terceiro, a submissão não é de gênero. Em momento nenhum a Bíblia diz que o sexo feminino tem que ser submisso ao sexo masculino. Nenhuma mulher caminhando pela rua, um homem pode requerer dela submissão, porque ele é homem e ela é mulher. Não, submissão não é de gênero. A mulher é submissa a seu próprio marido e só a ele, e não a outro homem qualquer. Então não é de gênero. Quarto, submissão não significa ser inferior, porque o marido é o cabeça. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 3, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Assim como dentro da Trindade não há uma pessoa mais importante do que a outra, também no casamento não há uma pessoa mais importante que a outra. Jesus é Deus da mesma essência do Pai, da mesma natureza do Pai, e realiza as mesmas obras do Pai. Portanto, não temos duas pessoas em graus diferentes de poder na Trindade. Assim também, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não está dizendo que o homem é maior do que a mulher ou a mulher é inferior ao homem. Sexto, submissão não é incondicional. Não é qualquer tipo. É como ao Senhor. Assim como a igreja é a Cristo. Portanto, qualquer homem que requerer da sua mulher uma submissão servil, que viola a consciência dela, ou a liberdade dela, ou a dignidade dela, essa mulher não tem obrigação de ser submissa a isso. Não é escravidão, não é capacho, não é ser inferior. Aliás, quando você vai para a criação, a forma como Deus criou a mulher, já dizia Aurélio Agostinho, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele.
Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser mandada por ele. Deus tirou a mulher da costela, do lado do homem, pertinho do coração para ser o centro dos seus afetos, debaixo do braço para ser por ele amparada. Então, é muito importante entender que a submissão da mulher não a humilha, a honra. Por exemplo, o texto diz que a mulher deve ser submissa como a igreja é a Cristo. Eu pergunto a você, quando é que a igreja é honrada? Quando ela se insurge contra Cristo, é rebelde contra Cristo, ou quando ela se submete a Cristo? E a resposta clara é: quanto mais a igreja honra Cristo, mais honrada ela é. Quando que você é livre? É quando você obedece às leis ou quando você infringe as leis? Quando é que você é livre para dirigir seu carro? É quando você desobedece às leis de trânsito ou quando você as observa? Então, Deus não criou uma estrutura para oprimir. Deus criou uma estrutura para preservar, guardar e proteger. Na funcionalidade da família, Deus colocou o homem como cabeça. Porque uma família não pode ser acéfala e nem bicéfala. Tem que ter ordem. Cabe ao homem esse posto de liderança. Mas não uma liderança opressora, mas uma liderança serva. Porque Jesus, sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos. Jesus, sendo o Senhor, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, o marido que compreende a sua liderança, ele não oprime a sua mulher, ele serve a sua mulher. Ele trata a sua mulher como Cristo tratou a igreja e trata a igreja. Quando você compreende isso, acaba essa fissura, esse desespero de submissão, como se submissão fosse uma coisa horrível. Não, não é. O que é horrível é a caricatura da submissão que a sociedade criou. Mas o que a Bíblia ensina é algo bonito, sublime. Aliás, submissão não é apenas uma questão de marido e mulher entre relação conjugal. O texto de Efésios capítulo 5, verso 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não há cristianismo sem submissão. Você tem submissão no governo, você tem submissão numa empresa, você tem submissão numa instituição escolar, você tem submissão dentro da família, porque Deus é Deus de ordem e não de confusão. Onde não tem submissão, reina o caos, a confusão, a desordem. Bom, o que eu posso garantir a você é que nenhuma mulher tem dificuldade de submeter-se a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Não é um carrasco, não é um ditador. Não é aquele homem rude, violento, que agride a esposa verbalmente, fisicamente, emocionalmente, moralmente. Não, não. Esse não é o projeto de Deus. Então, dito isto, vamos olhar como é que seu casamento pode ser melhor quando você compreende isto. Qual é o seu papel? A mulher tem uma missão debaixo da missão do marido. Ela não está concorrendo com o marido, ela está cooperando, ela é auxiliadora idônea. Isso significa alguém coigual, que olha nos olhos e que atende plenamente o outro fisicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Agora vamos ver o papel do marido. E Paulo prossegue assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que se o papel da mulher é submissão, o papel do marido é amar. Como assim? De que maneira? Em que grau? Como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Primeiro, com um amor perseverante.
João 13:1 diz que Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Não é amar até a primeira discussão, não é amar até a primeira ruga no rosto, não é amar até surgir o primeiro fio de cabelo branco. É amar como Cristo amou a igreja. E a igreja é você, sou eu, somos nós. E Cristo não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Cristo não nos amou por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos defeitos. Cristo nos amou não por aquilo que somos, mas por quem Ele mesmo é. Então, o amor do marido é um amor perseverante. É um amor que é guerreiro. É um amor que não se desgasta a ponto de querer pular fora do casamento ao sinal da primeira crise que surge. Aliás, quem pensa que o divórcio é a solução para um casamento complicado, equivoca-se, porque 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, depois de 10 anos, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Em segundo lugar, o amor do marido não é apenas perseverante, ele é um amor santificador. Ou seja, a vida da esposa torna-se uma vida melhor depois desse relacionamento conjugal. O amor do marido é como que uma espécie de proteção à vida emocional dessa mulher, que ao ser abordada na rua com galanteios falsos, perigosos, sutis, ela não se deixa levar, ela não se deixa encantar, porque ela sabe que ela tem valor e ela é amada. Por isso, esse amor é santificador. Terceiro, o amor do marido é um amor sacrificial. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O marido que ama a sua mulher não usa a mulher como escudo para se proteger. Isso é covardia. Ele se coloca na frente. Ele assume os riscos. Ele está pronto a dar a sua vida por ela. Morrer por ela se preciso for. Note você que se acha que é muito exigir da mulher submeter-se ao marido, o que Deus requer do marido é muito maior, é o sacrifício da própria vida. Agora notem que o marido cuida primeiramente da vida espiritual da mulher, ele a santifica. Segundo, ele cuida da vida emocional da esposa, porque o texto prossegue e diz assim: quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuidar aqui é muito bonita, significa acariciar. Ela só aparece aqui em Efésios 5:29 e em 1 Tessalonicenses 2:7. E a palavra lá é acariciar. Ou seja, o marido não cuida apenas da vida espiritual da esposa, mas também da sua vida emocional. Ele é carinhoso, ele é gentil, ele é pródigo nos elogios, ele é romântico, ele declara o seu amor, ele demonstra o seu amor. Ele é um bálsamo na vida da sua mulher. Ele valoriza a sua mulher. Ele não a compara com outra mulher, a não ser para enaltecê-la, como lá em Provérbios 31. Há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. Ele não elogia sua mulher apenas para os amigos. Ele olha nos olhos dela e diz: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Ele é um homem rude em palavras e gestos, não, ele é romântico. Arrebataste meu coração, minha irmã, arrebataste meu coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Quando ele ama a sua esposa, ele está amando a si mesmo. Quando ele cuida da esposa, ele está cuidando a si mesmo. Porém, quando ele fere a esposa, ele está ferindo a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida. Ele ama a sua mulher como ele ama o seu próprio corpo. Ele cuida da vida espiritual. Ele cuida da vida emocional da esposa. Mas o texto prossegue
E diz que o marido cuida da vida física da esposa, porque no verso 31 diz: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora ele atende às próprias necessidades físicas da esposa. E o que o texto quer dizer para nós, é uma repetição de Gênesis 2:24, é que tornar-se uma só carne significa legitimar a relação sexual entre marido e mulher. Se a relação sexual antes do casamento é condenada por Deus, se a relação sexual fora do casamento é condenada por Deus, a relação sexual no casamento é uma dádiva de Deus, é uma ordenança de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, quando cada um entende o seu papel, a mulher sujeitando-se ao marido como a igreja sujeita a Cristo, o marido amando a sua mulher como Cristo amou a igreja, cuidando dela espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, esse casamento pode ser melhor e certamente será melhor. Agora eu pergunto a você, e o seu casamento? Como é que está? Está muito bom, pode melhorar. Ah, está muito ruim, pois pode ser consertado, transformado, restaurado. Deus não quer que você viva um casamento infeliz. Deus não quer que você pule fora do seu casamento. Deus quer que você restaure o seu casamento. Porque para Deus não há nada impossível. É por isso que quando Jesus transformou água em vinho lá em Caná da Galileia, o primeiro milagre que ele fez, quando o maître da festa provou o vinho, disse: esse é o vinho de melhor qualidade. Quando Jesus faz um milagre no casamento, o melhor sempre vem depois. Então o seu casamento pode ser melhor. Eu espero que esta breve reflexão tenha abençoado a sua vida e estimulado você a investir no seu casamento. Porque investir no seu casamento é semear no seu próprio campo. Você mesmo vai colher os frutos sazonados e doces e nutritivos desta bendita semeadura.